broa de milho com legumes crus. Fomos até Lumiar, distrito de Nova Friburgo, na Vila Moser, conhecer o processo de elaboração dessa guloseima. Nessa vila existem 17 residências onde habita a família Moser. Na propriedade passa um generoso riacho que, além de ser um local de lazer, auxilia no moinho e no monjolo que a família mantém, uma tradição de seus ancestrais. Foram 5 as espécies de grãos que alimentaram o homem a partir da antiguidade: o sorgo, o mais velho de todos, o trigo, a cevada, a aveia e o milho. Esse último veio da América Espanhola e salvou a Europa da fome. No México, há 9.000 anos atrás, sítios arqueológicos indicam que a população já consumia o milho. Era o alimento principal dos povos incas, maias e astecas. Em 1492, Cristóvão Colombo e sua tripulação viram pés de milho em Cuba pela primeira vez. Os botânicos que acompanharam Colombo levaram esse vegetal para a Europa. Em Portugal, no ano de 1515, já existe o registro de plantações de milho e 5 anos depois, o francês Magellan comenta em seu diário a existência dessa planta na cidade do Rio de Janeiro. Os aproveitadores do milho foram os portugueses com o bolo, a canjica e o pudim. Já os africanos com as papas, angus e mugunzás. No passado, um português não dizia à moça que ela era sexy. Dizia-lhe, é boa como milho. Para fazer a broa, Lúcia Bellinger começa a descascar todos os legumes que entram na sua composição. Como quase todos da família Moser têm sítio, os legumes vêm de suas lavouras. O senhor Stanislau Everaldo de Moraes criou uma máquina própria para processar os legumes. Décadas antes, eram ralados manualmente, mas como nos últimos anos a família faz uma quantidade imensa de broa, confeccionando mais de 200, foi necessário recorrer a um mecanismo que agilizasse a sua elaboração.
Os legumes crus adicionados são a batata doce, o chuchu, o inhame e a cabeça do inhame, o cará, a abóbora e a mandioca. O ingrediente básico é a farinha de milho, o fubá, que pode ser branco ou amarelo, ou mesmo ambos. Segundo a tradição oral, o fubá de milho branco é muito mais saboroso. Entra igualmente na composição da broa açúcar e um pouco de cada um desses ingredientes: banha de porco, óleo, margarina, farinha de trigo, leite, ovos e fermento. A broa é feita na Vila Moser sempre no último sábado do mês de julho. A data foi escolhida em razão da colheita do milho e das férias escolares. É fundamental que toda a família participe e interaja na sua elaboração. As crianças se envolvem em pequenas tarefas, pois o primordial é que assimilem essa tradição familiar para garantir a sua continuidade. Tudo indica que a mistura de legumes crus à farinha de milho é uma maneira de dar mais rendimento à massa da broa, dar sustância, que empanturra, que faz bucha, como se dizia antigamente. Até porque todas as famílias tinham hortas e esses legumes eram fartos nas casas ou nas propriedades rurais. Lembrando também que no passado o casal tinha uma prole imensa, em média entre 11 a 14 filhos. Uma batedeira dessa proporção é necessária para bater a massa de cada fornada. A broa de milho com legumes crus é uma tradição passada de geração em geração, um valioso saber local. Uma das práticas culturais dos distritos rurais de Nova Friburgo, que remonta ao século XIX, um tipo diferente de broa de milho. A originalidade de seus ingredientes e o modo de fazer a broa é uma verdadeira preciosidade. Um elemento fundamental na broa de milho é o forno. Desde a antiguidade, todas as casas,
mesmo as mais modestas, possuíam em seu pátio interno um forno simples em terracota. A adoração do forno de pão existia entre os egípcios. Os romanos tiveram a deusa do forno, Fornax. Os romanos viam algo de místico no crescimento do pão dentro do forno, algo semelhante ao desenvolvimento de uma criança dentro do ventre materno. Na Idade Média, os fornos se tornarão o monopólio dos senhores feudais, que obrigarão os camponeses a utilizá-los mediante pagamento. Forneiro era um ofício que se diferenciava do padeiro. Sua função consistia tão somente em assar pães que lhes eram entregues em forma de massa. Os padeiros reagiram à concorrência dos forneiros e, em várias cidades na França, obtêm autorização para construir seus próprios fornos. Os suíços chegaram em Nova Friburgo no século XIX para trabalhar em glebas de terra se dedicando ao cultivo de alimentos. Os Moser estavam entre esses colonos. De acordo com o historiador Henrique Bon, os Moser, de confissão protestante, eram originários de Vaud, na Suíça. A família era composta pelo patriarca Joseph Moser, que falece durante a viagem de navio, a esposa Marianne e 4 filhos, nos quais 2 falecem igualmente na travessia do Atlântico. Os 2 filhos menores, Henri e Marie-Jeanne, chegam a Nova Friburgo com a mãe, que por uma tragédia morre em abril de 1820, poucos meses depois de sua chegada.
Henri casa-se com a colona Henriette Julliard e adquirem terras nas cabeceiras do rio Macaé, rio da Boa Esperança, deixando imensa descendência. Já Marie Jeanne, irmã de Henri, casa-se com o brasileiro João de Oliveira Ramos, deixando menor descendência. Mas havia também outro Joseph Moser, marceneiro, patriarca de numerosa família. Segundo o historiador Henrique Bon, é difícil estabelecer qual dos dois Josephs, os atuais Moser, tem a sua descendência. No início do século XX, nas festas no campo, tocava-se sanfona a noite inteira e comia-se broa de milho, doce de mandioca e bebia-se café e cachaça. Nas outrora terras frias, no distrito do Campo do Coelho, essa broa de milho é conhecida como broa de planta. Quem ainda faz essa guloseima é a Dona Dodoca, sitiante na região. No caso da Dona Dodoca, ela faz a broa em formato redondo. Igualmente localizei no Alto do Schwenk, no distrito de Amparo, e em Gaudinópolis, no distrito de Lumiar, famílias utilizando o mesmo modo de fazer a broa de milho, ou seja, adicionando legumes crus ralados à massa. Além da originalidade de seus ingredientes e o modo de fazer a broa, a sociabilidade que envolve o momento de sua elaboração é outra importante característica. As mulheres se juntam, trocam experiências e falam de suas vidas, e tudo isso agrega valor como patrimônio imaterial de nossa região. Da broa de milho pode ser envolvida em folhas de bananeira ou de caeté. Quem vai nos mostrar como são colhidas é o senhor João Moser. Bom, agora eu vou mostrar o processo da folha de bananeira, que é utilizada junto com o caeté. Vou mostrar daí a pouco o caeté, o pé de caeté, o que é. Agora eu vou tirar a folha de bananeira, mostrar para vocês como é que colhe a folha da bananeira, que não é muito simples. Tem que ser uma roupa própria, tem que estar de luva, porque tem muita noda. Então eu vou começar a cortar aqui, ó. Essa folha aqui é própria, ela caiu em pezinho, vocês viram? Ela caiu em pé, sem problema nenhum. A gente procura a folha mais nova possível, entendendo? Que é uma folha nova, limpa, fica mais fácil para manusear, não pode rasgar, tem que levar ela com cuidado para ser manuseada lá. Essa aqui é a outra folha. O bom é pegar sem rasgar. Bom,
Bom, aí nós já temos uma boa quantidade de folha de bananeira. Agora nós vamos num pé de caeté. Não é muito, mas eu tenho um pé de caeté, mostrar para você o que é aquilo que usa junto com a folha de banana. Me acompanha. Pé de caeté novo. Isso é o pé de caeté. Vou cortar para vocês. Então nós estamos em frente. É um pé de caeté. Esse é o pé de caeté. Isso aí. Esse é o caeté. Vai estar mais uma folha. Não é uma agressão na natureza, porque ele volta a brotar novamente. Esse é o processo do caeté. Só que esse está novo ainda. Ele depois de velho, ele fica grande. Então aqui ele está em tamanho pequeno. Até ele serve para embrulhar a broa, tá vendo? Mas ele está em tamanho... Tá novo ainda, foi plantado há pouco tempo. Então ele demora um pouco para crescer. Isso aí é a folha do caeté. Quem fez da preparação da broa de milho uma festa foi a família Moser. Quem comanda todo o grupo familiar é a dona Maria Bercília Moser de Moraes. O objetivo do evento é arrecadar dinheiro para a confecção das fantasias do bloco da família que desfila no carnaval. Essa tradição foi iniciada pelo pai de Bercília Moser. Astrogildo Moser, nascido em 1919, era produtor rural e tropeiro, casado com Dorcelina Schwab Moser. Falecido em 1994, foi fundador da Vila Moser, criada para abrigar os seus 11 filhos. No carnaval, reunia toda a família e confeccionava fantasias de papelão. Mas como a chuva era frequente nesse período, as fantasias desmanchavam. Resolveu então fazer broas de milho para arrecadar dinheiro e adquirir material de melhor qualidade para as fantasias de carnaval. O bloco da família é chamado de Flor do Luar. Dona Bercília, como é que começou essa história de elaborar essa broa de milho, broa de legumes, como vocês chamam? Olha, a história é uma história da família. Porque os meus tataravós vieram lá da Suíça, né? E trouxeram essa receita. Né? O Giuseppe, vieram 2 Moser na imigração, vieram 2 Moser. Um Moser veio para Lumiar, para Friburgo, e o outro ficou lá para Minas, não sei para onde. E o Moser que veio para Nova Friburgo é que gerou a minha família, do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. O Giuseppe gerou o Ernesto gerou o Valdivino gerou o Astrogildo. O Astrogildo me gerou o João e os filhos, né, que são meus irmãos, que são 11 irmãos. A minha tataravó já fazia, a minha bisavó já fazia, a minha avó fazia, e minha mãe fazia, e agora eu estou fazendo também. Não sei se vai alguém, meus sobrinhos, as minhas netas, minhas bisnetas, né, vão querer fazer essa receita. Eu não sei que é uma receita que você está vendo que dá muito trabalho. Agora eu queria que a senhora contasse um pouquinho da história, como começou essa ideia de fazer a celebração, uma festa, com essa venda dessa broa de milho aqui pela Vila Moser para a comunidade. Papai era uma pessoa muito festiva, era uma pessoa muito carismática, gostava muito de trabalhar na comunidade. E ele era um religioso, assim, aquele religioso de antigamente, que isso não pode ser feito e que não pode ser feito. E nós, na época, éramos mocinhas, adolescentes, né, de 12, de 13 anos, e a gente queria ir para Friburgo ver o carnaval em Friburgo, e ele achava que era uma coisa que nós não poderíamos. Primeiro que não tinha condução para nos levar. Naquela época não tinha ônibus, não tinha nada, ele não tinha carro. E ele, como gostava de alegria, ele
saía com nós por aí afora, cantando Bandeira Branca, Uma Casinha de Sapê, essas músicas antigas que eram lindas, né, essas músicas, lindas. E ele fazia mulinha, fazia vaquinha, ele mesmo fazia com as suas próprias mãos, com a sua própria criatividade. E levava os filhos e os netos até Lumiar cantando essas músicas. Tinha só um tambor, um tamborzinho só, ele ia batendo, a gente ia cantando. Saía de dia claro, que naquela época não tinha luz, tinha que sair 4 horas da tarde. Aí ele ficava nervoso, que para ele tudo tinha que ser na hora certa. É 4 horas, não é 5. Então 4 horas todo mundo tinha que estar prontinho para ir a Lumiar, dava a voltinha em Lumiar e vinha embora. E as alegorias, para enfeitar esse bloquinho, ele tirava do bolsinho dele, aí comprava papel crepão, comprava papel laminado, cartolina. Mas quando chovia, o que acontecia? Acabava tudo, minha filha, porque era papel, né? Mas ele não desistiu, todo ano ele fazia. Depois ele teve a ideia de falar assim, puxa vida, eu tiro dinheiro do meu bolso, eu vou fazer uma festinha, com esse dinheiro eu vou comprar bateria, que ele não tinha bateria, nós não tínhamos, só tinha um tamborzinho. Aí ele resolveu fazer a primeira festa, fez com o bolsinho dele também, aqui no terreiro, fez um leilão. Aí nós resolvemos fazer uma fornadinha de bloa, que no forninho só cabia 12 bloas. Resolvemos fazer ali naquele forninho, a mamãe já fazia mesmo, naquele forno para alimentar a família, né? Aí vamos fazer umas bloas, quem sabe o pessoal vai gostar e vai comprar. Deu certo. Aí ele continuou fazendo a festa, porque a primeira deu certo, ele fez a segunda, nós já fizemos, em vez de fazer uma fornada só, fizemos 2, deu 24 broas, aí foi indo, né? Aí quando foi o 3º ano da festa, ele faleceu. Ele deixou, plantou a semente e foi embora, e deixou para nós essa semente. Como minha família também é uma família muito carismática, gosta de alegria, né? Eu disse, não, vamos continuar com a festa? Vamos, resolvemos continuar com a festa. Aí fizemos a 3ª festa, ele só conseguiu fazer a 2ª festa. Aí deu certo também, aí fomos fazendo as broas. Cada ano que se passava, fazia mais uma fornada, porque nós fomos vendendo muito, as pessoas foram descobrindo que a gente fazia essa broa e as pessoas vieram procurar. Como ano passado foi a 28ª festa, que é a 29ª, essa seria a 30ª festa. Nós fizemos 1.004 broas, não deu para atender todo mundo. Todo mundo queria broa.
igual a broa, levou milho. É meu irmão que plantou e colheu o milho e foi moído aqui. Os ovos, eu doei os ovos. O marido da minha sobrinha doou a manteiga, doou o açúcar, doou o trigo, doou o óleo. Quer dizer, é a própria família que doa esse material. O meu cunhado que doou a abóbora. O cará foi a Lúcia, que é minha prima, que plantou o cará e doou o cará. Então é assim que a gente faz a festa. A família sabendo, e já há quantos anos? 29 anos que estamos com essa festa, com essa união. Final de semana a gente não come separado, todo mundo come aqui junto. Todo mundo come aqui, isso aqui não é restaurante não, é para famílias se reunir. Aí a gente, um faz o arroz, outro faz feijão. E quando chega na época da festa, todo mundo tem que ralar, né? Quem rala mais é meu marido, que tem que ralar as plantas. Nessas imagens, vemos o cará, muito pouco utilizado na gastronomia brasileira e fundamental nessa broa, pois dá uma excelente liga na massa. Seu João, nós estamos aqui diante dos legumes que são levados na confecção da broa de milho. E aqui uma particularidade que as pessoas desconhecem é a questão do que é a cabeça do inhame e o que é os dedos do inhame. Qual a diferença? Qual a diferença? Eu queria que você explicasse. Eu vou mostrar para vocês o que é a cabeça de inhame. Aqui eu tenho na minha mão a cabeça do inhame. Então, a cabeça do inhame, ela produz, que é o dedo. Então, uma cabeça dessa dá de 3 a 5 dedos desse tamanho. Então, é ligado aqui, ó. Aqui foi retirado esse para o comércio, esse não. Por que a gente não Por que não é comercializada a cabeça do inhame? Porque é um pouco mais dura a cabeça de inhame, mas é comestível sim. Essa parte aqui é comestível, já essa não. O produtor aproveita essa parte para nova plantação. Uns plantam inteira, outros plantam pela metade. E funciona normalmente, igualmente vai dar os dedos que deram ali. Esse aqui é a cabeça de inhame, saiu direto da lavoura. Mas de qualquer forma, na confecção da broa de milho, vocês usam ela... A cabeça do inhame, não uso o dedo, porque ela é um pouco mais seca. Ah, tá certo. Então, quer dizer, existe uma utilização na culinária da cabeça do inhame. Existe come com aquele feito de cana, melaço, mel, é uma delícia. Muita gente usa. Come a cabeça do inhame. Também é comestível, sem problema nenhum. Agora, quando vocês ralam ela, rala ela toda? Rala toda. Toda, aproveita ela toda. Só que tiver aguada, aí a moça que vocês viram ali na hora de cascar, ela já retira a parte aguada e só usa o perfeito, a parte perfeita. Agora eu queria que o senhor mostrasse pra gente o que é cará, que pouca gente conhece. O cará é uma planta parecida com inhame. Em Minas Gerais chama de carazinho aquilo ali. Esse aqui é diferente do cará. É mais seco, a massa é mais consistente. Usa para fazer sopa, a gente usa para fazer broa. Tá entendendo? Ele produz igual um cipó, aí produz-se o cará. Um ano para colher o cará. Hoje nós estamos com os menores, mas existe bem grande. Já colher aqui de 15 quilos um cará. Esse é o cará. Agora a outra planta, batata doce. A batata doce já é conhecida, né? Conhecida, terra de batata doce e Amparo. Então, a batata doce também, nem vocês já viram lá, cascou, botou na broa. Leva a batata doce. E também tem o chuchu. Chuchu. Nós antigamente conhecíamos muito, hoje tem um pássaro que está comendo a flor do chuchu. Então está difícil a gente conseguir o chuchu, mas ainda estamos conseguindo ainda. Nossa, esse aipim foi dado aqui nessa região. Depois eu vou mostrar para você um pé de aipim, isso aqui é colhido aí, para usar na broa também. Como fazer para cascar uma mandioca desse tamanho? Vamos falar de mandioca, que é a nossa língua daqui é mandioca. Então coloca-se na guilhotina, novamente cascada, e a guilhotina é para invenção nossa daí, do seu Lau que inventou a guilhotina.
para poder ficar mais fácil a manuseação A mandioca. da mandioca. A mandioca é aquela que tem o nome de aipim, Aipim, macaxeira. macaxeira. O índio chamava de, acho que chama de mandioca. Já tem uns estados aí que chama aipim, outro São Paulo acho que é aipim. E lá no norte é Macaxeira. Né? Fazer farinha, né? Essa aqui é fazer farinha. As plantas, sobra as cascas. O que fazer com as cascas? Então eu tenho um local de compostagem. Essa local de compostagem vai ficar aí por 3, 4 meses, depois eu uso em vasos de planta, nas hortas, na plantação na lavoura. Então é utilizado essas cascas, vai virar compostagem. Eu vou despejar aqui para vocês verem como é que funciona. Aqui ó, é colocado, depois ela vai ser enterrada, como foi feito aqui ó. Aqui foi feito, aqui já foi feita uma compostagem. Ó, aqui tem uma compostagem. Aqui eu coloquei essa casca, mas depois ela vai vir aqui para um local de compostagem. Aqui já está pronta a compostagem, que foi feita já meses atrás. Aqui eu vou mostrar a terra para vocês, ó. Uma terra de primeiríssima qualidade. Você vê, terra fértil, humus purinho. Só que é feito aqui no local. A gente usa na plantação de cebola, cebolinha, couve. E não se perde, aqui não se perde nada. Fomos conhecer o Moinho dos Moser, que fica dentro da vila. Zé Pinto molha o milho não somente para a família, como também para todos os pequenos produtores da região. Agora nós estamos no moinho, é o que faz o fubá para a gente fazer a broa. Nós temos aqui milho vermelho, que usa na broa também, e também temos o milho branco, que só muda na cor, mas é a mesma coisa. Aqui você pode mostrar aqui, tem o fubá branco e o fubá amarelo. Esse milho é colhido aqui na propriedade, a gente colheu o milho aqui na propriedade e o moinho faz o fubá. Quem toma conta é o seu Zé Pinto, que está aqui perto de mim, então ele que toma conta desse moinho. Meu pai, quando em vida, eu vinha ajudar aqui, mexer e tal, botar o milho, e quando saía daqui ele virava e perguntava assim: João, você aprendeu? Eu falava: não consigo, porque eu não sei regular esse negócio, porque aqui tem, ó, vocês podem ver aqui, ó. Aqui tem a moega, tem aonde o milho vai balançar, a pedra vai balançando, ó, o milho vai caindo ali, ó. Então é um negócio lento, tem que ter uma regulagem, uma pessoa que entende, como o seu Zé Pinto, ele entende e faz a manutenção da pedra que tem. Quanto tempo, Zé, para fazer? De ano em ano? Uma vez por ano tem que tirar a pedra fora, picar a pedra, que é um martelzinho próprio para fazer isso, e aí nós estamos de frente ao moinho. É uma coisa que foi feita em 53. Você vê, já tem alguns anos o moinho funcionando aí, nunca parou, né, Zé? Nunca parou, sempre funcionando, fazendo fubá para a região, não é só para nós não, só para a região aqui. Não é, com a escassez da água, os moinhos foram parando. Existe na nossa região
2 ou 3, quer dizer, acabou os moinhos, não tem mais água, não tem como. Então vamos preservar o rio, gente, vamos preservar, senão nós não temos água. Para a gente obter a canjiquinha, é feita uma manutenção na regulagem. Então, levanta um pouquinho a pedra, então vai fazer um fubá mais grosso, a canjiquinha que ele faz muito aí pro passarinho. Então, normalmente ele faz aí um saco de milho só para fazer canjiquinha. Tem que mexer na regulagem. Se não mexer, aí vai sair o fubá, aí ele que controla. Às vezes eu controlo, mas eu acabo descontrolando. Seu Zé Pinto, a dona Bercília disse que ela usa na proporção de 3:1 muito mais o milho branco do que o milho amarelo para fazer a broa. Quer dizer, a gente percebe que o milho branco ele é melhor para a culinária do que o amarelo, né? Geralmente a gente moe esse milho para fazer a broa, né? Uma média de 15 quilos por fornada de 56 broas, né? E além da broa, a gente moe também para muita gente de fora. Colhe um pouco de milho, não tem uma criação para dar, eles trazem aqui para mim moer e aproveitar fazer angu, né? Tem gente de Friburgo, de Varginha, de Casimiro de Abreu, Cascata, Santa Luzia, tem de 30 a 40 pessoas que traz milho para mim moer, né? Para aproveitar não, todo mundo colhe e aproveita, não tem criação. O milho branco, a aceitação é muito maior, 80% usa milho branco. Né? Ele é muito melhor para a culinária. Ele é mais para criação, para produção e criação. Né? Uhum. Agora eu estou vendo assim alguns grãos amarelos ali no meio do milho branco. Por que uns ficam mais amarelados? Porque a abelha, quando o milho está com flor, a abelha vai chupar o mel da flor. E aí ela vai do amarelo, ela vai para o branco. Aí saiu os caroços amarelos no meio. É a transição do amarelo para o branco. Quer dizer, numa espiga de milho branco a gente vai encontrar alguns caroços amarelos. Amarelos. É por conta de uma abelha. Uma abelha que faz a transição. Né? forno de barro é aceso com palha de milho seca e gravetos. A seguir, é adicionada a lenha.
No processo de aquecer o forno, a lenha virar carvão, retirar-se as cinzas e limpá-lo, levam-se aproximadamente 2 horas. Não pode ficar nenhuma cinza aquecida. Normalmente, esses fornos ficam fora da casa, no quintal. Na divisão do trabalho para a elaboração da broa, não é preciso dizer o que cada um deve fazer. Todos sabem quais são as suas funções. Dona Bercília e algumas mulheres da casa fazem a broa e outras ficam na cozinha preparando a refeição da família. Os mais jovens na contabilidade e na venda. Os homens armam as barracas, cuidam das bebidas para o almoço e ajudam na logística, como ralar os legumes e cuidar do forno. Ninguém precisa mandar em ninguém, diz a Dona Bercília. Essa vassoura só serve essa vassoura para limpar o forno. E é também coisa natural, né? Colhido no meio do mato. Ela é a planta vassoura. É vassoura, né? Que eles falam vassoura preta, né? Que tem gente que faz até chá com essa vassoura. E só serve essa vassoura. Não adianta fazer com bambu que não funciona. Agropecuário. Pecuária por causa do carro. Aí o que é? As pessoas não querem que isso acaba com o pasto, mas agora está em extinção, porque eles botam veneno nos pastos. O que está acontecendo? A vassoura está acabando. Então é do sítio da Lúcia, ela tem. É uma planta mesmo chamada vassoura. A senhora sabia que antigamente o delegado de polícia daqui, quando queria punir a garotada que fazia confusão, mandava eles arrancar a vassoura da... Verdade. Quer ver? O meu avô foi delegado e mandava. Ah, é? Fez isso, botou o cara. Mas sabe o que o cara fez? Qual o crime do cara? Bateu na mãe dele. Falou, você não vai te prender não, vai arrancar essa rua toda de vassoura. Ficou uma semana arrancando vassoura. Então, deixa eu varrer primeiro. Agora tem que tirar toda a brasa, não pode ficar uma estrelinha. A seguir, retira-se todo o carvão do forno. Pega-se uma folha de bananeira e joga dentro do forno. Se queimar rapidamente, deve-se aguardar mais um pouco, pois as broas somente podem ir à fornalha se a folha arder lentamente.
carreira de 13, tá? Elas vão ficar aqui 2 horas, no mínimo 2 horas. Às vezes eu deixo 2 horas e 15, 2 horas e meia. Geralmente fazem 3 fornadas e excepcionalmente 4. No dia que filmamos, fizeram massa apenas para 2 fornadas. A primeira festa da broa de milho, realizada de forma a criar um evento turístico em Lumiar, foi em 27 de julho de 1991, quando o senhor Astrogildo ainda era vivo. Os suíços tomaram posse nas glebas próximas ao rio Macaé de Cima, em razão das quedas de água que favorecem os moinhos e os monjolos. Fomos conhecer o Monjolo, que fica dentro da Vila Moser. Como vocês viram anteriormente ali, o Monjolo, socando café, que agora está bem escasso para a gente conseguir os grãos de café, mas aqui antigamente, ao meu fundo aqui, isso tudo foi lavoura de café. Então a lavoura de café foi sendo dizimada e com plantas. No local da lavoura de café foi plantado banana, porque a banana é uma lavoura mais fácil, já o café dependia de muita mão de obra, como foi perdendo as mão de obra na lavoura de café, então foi plantado banana, que é uma banana mais fácil, tem mais saída no comércio, e esse fundo aí que vocês estão vendo, essa linda floresta que nós estamos vendo, hoje uma parte já é banana e a outra virou em floresta, que para nós é uma grande coisa, né? Que preserva a natureza. Então a gente preserva muito aqui, falou em mata, a gente gosta de preservar, porque tanto o nosso lado de cá do sítio como o meu vizinho do outro lado, a gente preserva os animais, que tem bastante, de vez em quando parece ter uma onça, mas tudo faz parte da natureza. Então a mata para nós é um bem intocável, que nós temos na nossa área aqui, que nossa área aqui é de 3 alqueires e pouco, mas nós temos quase a metade em mata virgem, mata preservada. Temos o palmito, que faz o açaí, temos várias plantas da mata que hoje a gente usa como bem aí para o sítio, né? Que é uma coisa que uma parte a gente faz plantação, a outra a gente preserva.
como vocês viram até agora, esse monjolo foi feito há pouco tempo. Então aí tem o pilão, a mão de pilão que antigamente os escravos socavam na mão. Então foi inventado o monjolo. Agora eu vou colocar o café, ó. Aqui estou colocando o café para que ele vai socando, ó. Ele não tem pressa, ele não cobra nada, ele vai socando. Aqui nós já temos um pouco dele socado, ó. Aqui ele já está começando a socar, ó. Já tem palha e aí ele vai socando. Aí coloca o café, vai. Depois passa na peneira, tira o pó, bota na torradeira, vão passar na maquininha e sai o café de casa, natural café. Show de bola! Existe qualidade de café diferente. Tem o Carolina, o Jave, tem Zé Pinto talvez sabe. Tem outras qualidades de café, mas tem o amarelo e o vermelho, mas não faz diferença nenhuma na qualidade. É tudo aqui, ó, amarelo misturado com vermelho, e tá igual, ó. Depois de seco, você não tem diferença nenhuma. Quanto tempo ele vai ficar aí queimando? Fica às vezes 12 horas, o normal é 12 horas, bota ontem à noite e vai, hoje eu botei de manhã, quer dizer, logo mais às 6 horas da tarde já pode vir cá, já tá limpinho já o café. Eu botei um pouco tarde, mas já tá vendo que ele já tá socando lá, ó, já tá vindo pó. Se quiser aumentar a velocidade também aumenta, aqui mais água. Aí faz mais bagunça, mas ele funciona um pouco mais rápido. Uma lei municipal de 2009 criou instrumentos de proteção do patrimônio cultural do município, com o tombamento dos bens históricos de Nova Friburgo. Além dos bens materiais, prevê o tombamento do patrimônio imaterial. A lei dispõe que o poder público reconhece e protege como patrimônio cultural bens de natureza imaterial
a fim de garantir a continuidade das expressões culturais referentes à memória, à identidade e à formação da sociedade do município, para conhecimento das gerações presentes e futuras. No caso da broa de milho feita com legumes crus, caso seja reconhecida pelo poder público como patrimônio cultural, ganha um registro no Livro dos Saberes, em razão do conhecimento e modo de fazer enraizados no cotidiano das comunidades rurais de Nova Friburgo. Mas já temos uma boa notícia. O vereador Joelson José de Almeida Martins, conhecido como Joelson do Pote, encaminhou o projeto de lei municipal para declarar a broa de milho de fabricação artesanal pela comunidade rural de Nova Friburgo como patrimônio cultural imaterial do povo friburguense. Seu João, seus pais eram primos, né? É muito comum o casamento entre os próprios Moser, né? Antigamente era muito comum, meu pai e minha mãe primo, irmão dele casaram com primas também, outras pessoas, casais também casaram, então aquilo era frequente nas famílias casarem primo com primo, porque tinha poucos moradores, pouca gente na região. O que acontecia? Não achava moça, casava primo entre primos. Então assim, sucessivamente, foi indo até aí no próximo lugarejo aqui que nós temos, que é Benfica, começou a nascer crianças com problema de deficiência. Como eu tenho amigos daí do Benfica, com problema de deficiência. Que tipo de deficiência? Por exemplo, com 2 dedos só na mão, apenas 2 dedos nos pés, deficiência nos braços, deficiência para falar, várias deficiências, que aí começou a fazer uma pesquisa e era problema de gene. Os casamentos consanguíneos, né? Sanguíneo, ali, o tipo sanguíneo era muito próximo, aí começou a acontecer isso. Agora, quando o senhor falou desses casamentos entre os próprios Moser, também tinha uma questão financeira aí, não é? Também de manter a fortuna, o patrimônio da família. Patrimônio. Por exemplo, eu tinha um sítio com 50 alqueires de terra, outro tinha com mais 50, eu ia deixar minha filha casar com outro que ia. Vamos falar a verdade, com Zé Ninguém. Então aí começou aquele negócio de... Vamos deixar o dinheiro na própria família, a fortuna. Isso não é só a família, não. A fortuna não, o patrimônio, né? Patrimônio, é patrimônio. Então os reis não procuravam juntar para um monte maior. E isso foi acabando com o decorrer do tempo. Hoje não existe mais isso. Porque quando vocês perceberam que esses casamentos consanguíneos estavam dando origem a pessoas com uma deficiência física, sim, aí vocês evitaram os casamentos na própria família, né? Hoje nós temos várias pessoas. Meu neto, por exemplo, quer dizer, minha geração, eu estou na 4ª geração. Meu avô, meu bisavô, tataravô, que eu conheci, tal, eu já estou na 4ª, já tenho meus netos, que são minha filha, que é a 5ª.
Meu neto já não é sexto, não é? Então já tem um neto que é casado com uma afrodescendente. Maravilhosa, quer dizer. Então o tipo sanguíneo já vai mudando. Se ele já está casado com uma afrodescendente, para nós é um orgulho muito grande. Entendeu? Eu fico feliz da vida. Ela não está aqui presente, mas de vez em quando ela vem. Ela foi morar no Rio e lá ele achou essa menina, e isso para mim é um orgulho muito grande. Porque então essas foram, você vê como que nós já estamos mudando outra mentalidade, outra coisa. E então aí as famílias foram se diminuindo. As famílias numerosas que tinha antigamente, por exemplo, eu tenho uma tia, que ela já faleceu, tinha 17 filhos. O meu avô tinha 15, quer dizer, a minha avó 15. Quer dizer, meu pai é irmão de 15 irmãos. Já o meu pai, nós somos 11 irmãos. Agora você me pergunta, quantos filhos tem? Nossos 11, só tem 2 que tem 4 cada um. Por exemplo, eu tenho uma filha, aquele moço, uma filha. 50% dos meus irmãos é menos de 3, 2, 1. Quer dizer, as famílias numerosas que tinham hoje são poucas. A mesma massa que faz a broa de milho pode ser acrescida de banana, mas nesse caso deve assar em forno comum em razão de se adicionar esse último ingrediente. Ela é feita apenas para o consumo da família. A batata doce era outra guloseima indispensável no café da manhã das famílias no passado, inexistindo pão de trigo. Esta batata, ela é deliciosa no café da manhã. A gente usa aqui. Então nós temos um forno aqui que as batatas que não servem lá para broa, que são tamanhos menores, a gente utiliza aí no forno. Então, você pode ver, ó, é uma qualidade de batata diferente, olha. É uma batata amarelinha, ó. Tem umas que até sai mel na coisa. Pode notar aqui, de sabor impressionante. A família Moser também faz doces em compotas para serem vendidas nas barracas. Hora de tirar as broas do forno. Toda a família se mobiliza para ajudar a desembalar as broas das folhas de bananeira. O processo tem que ser rápido, pois do contrário, elas grudam na broa.
crianças entram em cena para ajudar. Afinal, todos devem dar a sua contribuição com o trabalho. Assim nos despedimos da simpática família Moser, que mantém a tradição da broa de milho com legumes crus, herança de nossos antepassados. Nós estamos aqui na mesa, né, com a broa de milho. Eu estou vendo aqui que para acompanhar a broa de milho, a gente tem aqui uma receita de nata. Isso daí não é a chimirra não, né? Porque eu já vi em outros lugares se comer a broa de milho com a chimirra. A de vocês não é propriamente a chimirra, é um creme de nata, né? Colhido do leite. Você ferve o leite, põe ele numa vasilha, em cima desse leite dá essa nata, que a gente usa para comer com a broa, que é muito delicioso. Vocês aprenderam isso? Hein? Com nossos avós, pais, né? Deixaram essa descendência para nós. Eu prefiro com a nata, porque o sabor é diferente, então eu gosto do sabor. Suja um pouco o bigode, mas só que é delicioso.